Estamos ao vivo, Instagram. Seja muito bem-vindo a mais uma live transformacional. Seja muito bem-vinda. Opa! Tô ofegante aqui porque acabei de subir as escadas correndo para chegar em casa para poder fazer essa live para vocês. Estava lá no escritório, vim do escritório para cá. Pessoal, ótima noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou receber o parceiro de missão aqui do Movimento Transformacional, Antônio. Vai ser um prazer receber um parceiro de missão. Mas antes do Antônio chegar, eu quero que vocês já deixem muito coraçãozinho aqui, porque ele merece. Essa live aqui vai estar incrível. Já enche de coraçãozinho aqui. Hoje nós vamos falar sobre o processo de hipnose transformacional para hiperatividade, atenção, TDAH. Vamos entender como pode funcionar. Quem aqui em algum momento já sentiu, caramba, eu tô com um desafio de concentração, ou eu tenho alguma dificuldade de realmente fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Se você já teve algum tipo de desafio nesse sentido, ou conhece alguém que teve, já compartilha essa live com uma pessoa, porque ela vai gerar muito valor. Beleza, pessoal? Dá uma respirada aqui. Opa, a Lorena acabou de chegar ali também. Tamo junto, ela vai colocar lá no canal do Telegram e vamos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Sejam muito bem-vindos todos vocês, deixa o coraçãozinho aqui. Se você está assistindo no gravado também, uma ótima noite para você, ou de acordo com a hora que você estiver assistindo. No ao vivo agora são 8 horas e 3 minutinhos, sejam muito bem-vindos. Antônio, você já está por aí? Assim que você entrar, já manda o seu convite, você tem que mandar o convite para mim. Você já manda o convite para participar da live ao vivo comigo, beleza? Seja muito bem-vindo, estou esperando o Antônio entrar. Nós vamos falar sobre hipnose transformacional no tratamento de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que significa isso? Basicamente, o TDAH, para vocês entenderem, opa, respira, beleza, vou dar uma respirada aqui, vamos lá, peraí, um segundo, vamos lá, 3 segundos. Vamos mais um. Beleza. Agora já deu uma acalmada. Tava precisando. Tinha subido as escadas correndo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele tem a ver com 2 fatores principalmente. Pode ser ou atenção ou hiperatividade. Algumas pessoas podem ter os 2. Ou seja, algumas pessoas vão ter desafio para a atenção, algumas pessoas vão ter desafio para a hiperatividade, algumas pessoas podem ter para os 2. E é importante entender também que o diagnóstico de TDAH não é simplesmente porque eu sou desatento, então tenho TDAH, não. É importante que exista um diagnóstico com um profissional que faça esse diagnóstico de maneira adequada, porque se eu tenho dificuldade de atenção para uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho facilidade de prestar atenção nas coisas que eu gosto, então talvez você não tenha TDAH, mas sim, de alguma forma, você não está se engajando com aquelas coisas que você não gosta. São coisas diferentes, beleza, pessoal? Vamos conversar mais com o Antônio, que é um parceiro de missão aqui do Instituto Romani. Lorena, se você puder mandar o convite para o Antônio, falar para ele que nós estamos ao vivo aqui nessa live de hoje. Essa Lorena é demais, né? Trouxe a água aqui. Pessoal, se tem alguém do Movimento Transformacional, já digita aqui Transformacional nos comentários. Se tem alguém do Movimento Transformacional, digita Transformacional nos comentários. Beleza? Que eu quero honrar vocês. Se você tem algum tipo de dúvida ou algo que você queira saber também sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, coloca aqui. Ou sobre a hipnose transformacional, você pode colocar aqui também, porque nós estamos aqui para gerar valor para vocês. Combinado? O Jobs falou que eu sou fã da Lorena, eu também sou fã da Lorena. Eu sou fã número 1 da Lorena, vocês podem ter certeza. Valesca, parceira de missão, fico muito feliz de te receber. Projeto Você, parceiro de missão, muito feliz de receber vocês do Movimento Transformacional. Quero fazer algumas experiências. Mônica, seja muito bem-vinda, Mônica. Fico muito feliz de ver você aqui. Estou só esperando o Antônio chegar. Ele vai ser o convidado especial dessa noite. Ele vai compartilhar a história dele aqui também. Beleza, Transformacional Glênio, seja muito bem-vindo, Glênio. Tô vendo aqui que tem uma galera boa.
amigos nossos aqui. A Marta, seja muito bem-vindo. Anabel, Amarildo, eu sei que se você tá aí, parceiro de missão do Instituto Romani, são parceiros de missão, fico muito feliz. Silene, olha que legal. Quero ressignificar o TDAH, teve pessoas que falaram. Então, vamos entender mais como isso funciona. Quem vai falar essa noite com a gente vai ser o Antônio. Enquanto o Antônio não chega, então eu vou começar a explicar o que é o TDAH, entender também formas de tratamento, o que é a hipnose transformacional e nesse processo. Vamos lá, pessoal? Então, entenda o seguinte, pessoal. Quando se trata de hipnose transformacional, nós trabalhamos a história que uma pessoa conta sobre ela mesma. Então, entendendo o seguinte... O déficit de atenção, hiperatividade, pode ter questões até neurobiológicas, de acordo com, por exemplo, o DSM-5, que é basicamente o manual de doenças, diagnósticos, que é usado aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, tá lá que tem origens também neurobiológicas. Mas olha que interessante. Quando nós fazemos o mesmo diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade lá na França, nós temos um outro tipo de diagnóstico. Ou seja, na França, uma pessoa para ter um diagnóstico de TDAH vai levar até 6 meses. Por quê? Porque esse mesmo transtorno lá é visto como algo muito mais comportamental e psicológico do que necessariamente neurobiológico. Enquanto que no Brasil e nos Estados Unidos é entendido como algo mais neurobiológico. Por exemplo, no Brasil... em média 3 sessões para fazer um diagnóstico de TDAH. Nos Estados Unidos chega a fazer em uma única sessão. Eu acho isso particularmente um absurdo, porque não dá para você realmente entender se a pessoa tem um transtorno ou não em tão pouco tempo. É importante que exista um diagnóstico mais profundo sobre isso. E infelizmente isso não acontece nem aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos, que deveria ser uma referência. Agora, por exemplo, na França, chegam a ser 6 meses para esse mesmo diagnóstico. Por quê? Porque quando nós entendemos que o nosso emocional, a nossa história pode estar influenciando também na criação do tipo de transtorno, deu para entender? Opa, então o Antônio falou que tá na live. Antônio, você tem que me chamar, senão não consigo fazer a transmissão com você. Você tem que chegar e colocar aí para transmitir ao vivo comigo. Ele enviou o convite. Não apareceu aqui ainda não. Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui ainda não. Deixa eu ver aqui, ainda não apareceu aqui o convite do Antônio ainda não. Beleza, tá, solicitações. Quem enviou o convite foi a Ana Lúcia, foi a Maia, foi o Carlos. Deixa eu procurar o Antônio aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Antônio, Carlos. Antônio, deixa eu ver aqui, não. Antônio Carlos Pereira Camargo. Não achei ele aqui. Não apareceu aqui pra mim. Entra na live do Instagram, Antônio. Entra na live do Instagram. Manda um oi aqui. Manda um oi aqui no Instagram, beleza? Dentro da live do Instagram. Não apareceu aqui na live não, tá? Transmitir ao vivo, não apareceu o Antônio aqui ainda não. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Então tem muito do transtorno, tem a ver também com a história da pessoa. Tem muito a ver com os rótulos que a pessoa se dá. Quando eu olho para mim e começo a acreditar que eu tenho dificuldade para prestar atenção nas coisas, eu vou repetindo essa mesma ideia com o passar do tempo, eu passo a criar um viés da realidade, um viés de confirmação, onde eu começo a acreditar que eu sou assim. Ao invés de eu estou, eu começo a acreditar que eu sou. Antônio, agora apareceu, quer ver? Agora apareceu. Beleza, Antônio, seja muito bem-vindo. Ó, deixa o coraçãozinho para chegarmos em mais de 200 pessoas ao vivo simultâneo aqui. Beleza? Ó, para receber o Antônio. Olá, parceiro Romani, de missão. Boa noite, Romani, parceiro. Gratidão aí, muito obrigado aí pela oportunidade. Tentei entrar algumas vezes, né, a minha mente já estava quase me sabotando aqui, eu controlando ela e controlando, eu disse, não, mas vai dar tudo certo, graças a Deus. E agradeço a oportunidade, né? Eu trouxe até meu pequeno hoje aqui comigo. Que legal. É um tema de extrema importância, Romani. Eu, no período da pandemia, me descobri, né, que eu já vinha há muitos anos fazendo hipnose, me formei em coaching, PNL, fazia constelações. E quando eu conheci você, eu me identifiquei de cara, né? Cara, eu disse...
eu vivo isso, sabe? E é a minha essência, é ajudar as pessoas. Algumas pessoas não entendem que eu sou advogado, eu não sou advogado, eu estou advogado. E na profissão que eu estou, ou em qualquer outra profissão, a minha intenção sempre é melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. E o meu filho com TDAH, desde muito pequeno, Romani. Antes de você contar a sua história do seu filho, primeiro, Antônio, eu quero Desculpa, que tá você... acelerado aqui, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. Primeiro eu quero que o pessoal aqui dá já uma salva de palmas para receber o Antônio, porque ele merece. Ele é um advogado, parceiro de missão, está no movimento transformacional e ele decidiu compartilhar a história e de como ele vem usando a hipnose transformacional, como o movimento transformacional tem feito a diferença na própria vida dele, levando isso para as outras pessoas, né, Antônio? Mas antes, eu queria saber bem rapidinho, quem é o Antônio? Se apresenta para o pessoal. O Antônio, Mani, é uma essência viva. Eu sou pai do Thiago, sou pai da Alice. Sou uma pessoa que eu acredito que a vida é mais do que bens materiais, a vida é a própria vida em si. Eu agradeço todos os dias a estar vivo, a respirar, né, a poder ter filhos maravilhosos, a poder viver nesse planeta maravilhoso e ser uma bênção de Deus, né, uma bênção de Deus, né? E Jesus foi o maior hipnotista da face da terra, né, Romani? Então eu me espelho nele para poder levar essa mensagem de luz para as pessoas. Eu não digo aqui que eu sou advogado, que eu tenho isso, porque eu estou hoje, né? E a gente vive em estado de metamorfose e transformação. Então eu me considero essa pessoa, né? Pai de 2 crianças maravilhosas, né? Vivo hoje a minha vida com muita honra, muito prazer, e me descobri nesse período de pandemia, na verdade, porque eu por muito tempo me auto-sabotei, com muito conhecimento, né? Mas a mente nossa, ela é incrível. Se tu deixar se levado por si mesmo, os nossos sabotadores tomam conta. Então eu procurei a cada dia usar a hipnose transformacional a meu favor, me transformando a mim mesmo. Perdi 14 quilos, 15 quilos agora na pandemia, em 66 dias, né? Então posso te dizer que para poder transformar a vida de fato do meu filho com TDAH, eu tive que me transformar. A gente só transforma alguém se tu se transformar primeiro. Então, esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Seja na advocacia, seja em qualquer profissão. Esse sou eu. E o que significa para você? Porque tem gente aqui que vai ter o primeiro contato com essa palavra hipnose transformacional, movimento transformacional. O que significa para o Antônio a hipnose transformacional, o movimento transformacional? Hipnose transformacional, para mim, movimento transformacional, menino. Como a gente conversa muito no grupo, os nossos do Telegram e lá do Face, e para mim isso é um estilo de vida. Sempre foi, na verdade, um estilo de vida. E eu sempre falei isso, e por incrível que pareça, né? Eu fui para advocacia, mas sempre teve alguma coisa que me tocava. E eu disse, cara, toda a conversa que eu estou conversando com alguém, ou eu estou falando de coach, ou eu estou falando de PNL, ou eu estou falando de hipnose. Tem algo, não tem nada, não é que tem algo errado, né? Essa é a verdade. Eu teria que ter me descoberto um tempo atrás e me descobrir agora. Então é aquela borboleta voando, né, Romani? Isso para mim é um estilo de vida. As pessoas vivem em estado de hipnose e não sabem que estão em estado de hipnose. Um filho, quando tu conversa com o filho, quando tu valida ele, tu estás transformando ele por meio da sugestão que tu está dando para ele. Isso é uma hipnose. Quando tu conversa com alguém, antes de conversar com essa pessoa, tu conversou internamente contigo. Isso já é um estado de hipnose. Exato. Então a gente vive em estado de hipnose, só que não se dá por conta, né? Então para mim isso é um estilo de vida, né? Hipnose transformacional é estilo de vida. Parabéns, até é exatamente esse o conceito da hipnose transformacional. Às vezes as pessoas ficam até pensando sobre, será que é possível eu passar por hipnose? Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, talvez ela não tenha compreendido o que é hipnose transformacional a fundo, porque nós vivemos em estado de hipnose, assim como o Antônio falou, seja para criar um estado de hipnose que está me sabotando, e todos nós fazemos isso em algum momento, ou um estado de hipnose que vai me engrandecer, que vai me fazer usar o meu melhor. E, Antônio, me fala um pouquinho, como foi, primeiro eu quero entender isso, como foi que você utilizou da hipnose transformacional, desse conceito, do estilo de vida, para conseguir transformar primeiro o seu corpo e depois inspirar o seu filho? Assim, Romani, a gente vive
diariamente uma luta interna, né? A gente tem sabotadores. Eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu estudo muito. Eu já com 8 anos de idade, eu já lia livros do Padre Lauro Trevisan, aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei muito de coaching, de PNL, e isso eu trouxe para mim, para minha vida. Então, diariamente eu leio. E durante esse período de pandemia, eu disse, cara, para mim poder ser exemplo, ou para mim poder ter um propósito de vida de transformar vidas, eu preciso me transformar. Então, todos os dias pela manhã, eu levanto às 5 horas da manhã, eu faço o exercício físico, eu faço a meditação, onde o meu cérebro é um músculo, né? Eu trabalho ele, eu faço o meu subconsciente reagir de forma a acessar todos aqueles campos, né? Audição, visão, imaginação, e a partir disso eu transformo o meu dia, né? Então, graças a Deus, a cada momento, se eu errar alguma coisa, eu vou verificar o que ponto da minha mente que está falhando e vou buscar acertar o rumo, a nivelar, né, o barco para que ele tenha um rumo diferente. Então eu vivo esse estado de hipnose, procuro passar para os meus filhos esse estado de hipnose transformacional. A minha pequena de 3 aninhos, ela ora na mesa conosco, né, todos os dias. E até postei um vídeo há poucos dias, né, dela também, onde ela diz que ela tem uma mente milionária. Por que isso? Porque eu instalo diariamente questões positivas na mente deles, que a vida já é ser milionário. Viver já é estar milionário. Quando tu entende isso, tu não precisa de um carro, tu não precisa de milhões na tua conta bancária para ser feliz. O teu estado de felicidade, ele já te gera riqueza. E a partir daí as coisas são mais fáceis, mais acessíveis, né? Tem uma frase que eu gosto que é sucesso sem felicidade é fracasso, né? Não tem sucesso sem felicidade é fracasso. E, Antônio, como que foi que você, se você puder compartilhar, ajudou o seu filho? O que você acredita que foi um processo que fez diferença? Como estava antes, como estava depois? E o que você acredita sobre o TDAH e a hipnose transformacional? De acordo com a sua opinião. Assim, Romani, o TDAH do meu filho, ele está aqui agora do meu lado, ele foi diagnosticado muito cedo, né? E ele não parava em lugar nenhum. E a gente coloque ele aí pra gente ver ele, dar um tchauzinho aqui pra galera. Como que é o nome dele? É o Thiago. É o campeão, Thiago. Fala aí, bem. E aí, Thiago? Prazer te conhecer. O Thiago, inclusive, Romani, aqui no YouTube para falar para adolescentes, né? Sobre como melhorar o desempenho para quem tem TDAH, para quem tem problemas de autoconcentração, que não consegue se concentrar, né? Problemas de concentração. Porque ele usa uma técnica da PNL que eu dei para ele, que é a técnica da modelagem. Ele modela o corpo dele pelo The Rock, aquele ator americano, onde ele dá 120% a mais de energia para atingir as metas dele. E eu acredito que na vida, assim como um todo, a gente pode usar a nossa mente subconsciente para agir sobre o nosso corpo. Então não existe essa questão da dificuldade. É que a gente, quando nós não temos conhecimento, a gente coloca a dificuldade. É que nem a hipnose. Algumas pessoas são preconceituosas em virtude da hipnose, né? As próprias famílias que a gente é criado, às vezes um modelo tradicional, mas muitas vezes por falta de conhecimento, né? Porque a própria hipnose, né, Romani, você sabe muito mais bem do que eu, entende muito mais do que eu nesse assunto. Lá quando o Freud começou a hipnose, eles trocaram de nome para psicanálise. Mas a raiz, né? A raiz na psicologia é da própria hipnose. Exatamente. Eu não sei se me corrija se eu estou errado. Eu concordo com isso também. Eu também concordo com isso. E esse aqui é o meu filho, que futuramente espero para a vida dele muita felicidade para as coisas que ele for fazer, porque feliz ele já é eternamente. Então ele tinha TDAH. Eu digo para ele que ele pode comandar a mente dele. Então a gente fez um trabalho quando ele tinha 10 anos, Romani. E durante um período de tempo ele teve uma melhora e depois uma recaída. Ele é um adolescente, né? Então a mente dele ainda está se nós adultos, nós não controlarmos e não cuidarmos disso diariamente, a gente pode, né, ter essas questões de sabotagem. Você imagina um adolescente. E eu, por um período também, né, tive um período de sabotagem, porque eu queria passar um exemplo para ele, mas eu não tinha resultado. E aí, durante a pandemia, eu disse, chega, eu dei um basta
na história do não emagrecer. Eu comecei a fazer o karatê junto com ele para me tornar faixa preta. Não existe limite de idade, a gente está em plena transformação. Então eu digo para ele diariamente, coloco na mente dele que ele pode controlar a vida dele. A medicação que ele toma hoje é uma questão, muitas vezes, para ele poder concentrar no estudo, mas ele já teve momentos em que ele não precisou nada disso. E eu estou botando novamente essa semente dentro, né, da mente dele, para que ele entenda que ele tem o controle da mente dele. Eu não tenho controle nenhum. Eu apenas ajudo ele a ter esse controle. Por exemplo, né, eu sempre mutilava meus dedos, né? Daí meu pai, ele pegou uma bolinha de golfe, né? E ele me deu para me apertar, jogar. E isso funcionou, né? Eu não comecei a mutilar meus dedos. Aí eu só foquei naquela bolinha. Quando eu sentia que queria pegar nos dedos, eu apertava. E aí eu parei. Parei simplesmente de mutilar. Olha que legal. Muito bom. Tiago, como que foi antes de você começar a aplicar essas técnicas e como foi, assim, os pontos de melhora? Se puder compartilhar com a gente. Bom, se eu for falar, nos meus exercícios, né, eu fazia, dali de qualquer jeito, sentia a dor que era todo dia, né? E daí essa modelagem que ele me deu do T-Rock, eu fazia todos os dias um sentia dor. Eu podia fazer até mais do que eu podia. Podia fazer 100, 200 flexões ali sem nem pensar. Então isso me ajudou muito. Não doía nada. Só usava música para fazer. Então isso aí eu achei que não funcionava, né, na primeira hora. Isso não funciona, vou usar a música. Mas aí quando eu fiz isso que o pai me falou para eu fazer, meu Deus, foi muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. Fico muito feliz. E uma coisa legal aqui, teve até pessoas que falaram, a hipnose é da psicologia. Sim, é da psicologia. E claro que não é limitado à psicanálise. O que o Antônio quis dizer não foi isso. Que é limitado à psicanálise. Exato. Porque talvez a pessoa entendeu assim, mas entenda o seguinte, é comunicação. Para criar a realidade, entendendo que comunicação não se limita ao verbal. A comunicação está acontecendo dentro de nós, a comunicação está acontecendo na nossa fisiologia, a comunicação está acontecendo também na nossa fala, nos gatilhos externos e tudo isso. Ou seja, qualquer abordagem que utiliza de comunicação para a mudança do estado de uma pessoa, sem perceber, essa abordagem está utilizando de hipnose, mesmo que ela não saiba que está fazendo isso. Seja teoria cognitivo-comportamental, seja psicanálise, seja sistêmica, ou qualquer outro tipo de que. Eu digo que qualquer abordagem terapêutica, se você olhar a essência por trás, tem muito de hipnose envolvido no conceito da hipnose transformacional. E incrível, né, Romani, que os pais, nós somos a criança, quando ela faz algo, ela não faz por intenção de ser rebelde ou por intenção de fazer porque ela não está querendo ser legal ou que não está obedecendo aos pais. A criança sempre faz porque ela tem admiração pelo pai. Então, nós exercemos uma liderança. Na escola, os professores exercem uma liderança. E essa hierarquia, muitas vezes, ela não é bem aproveitada, né? Então, quando você comunica de forma correta com uma criança ou com um adolescente, que eu até dei exemplo da minha pequena de 3 anos, isso é um estado de hipnose. Então, eu sou um pouco contrário a algumas formas de educação hoje, e vou deixar bem claro para vocês isso aqui, porque eu acho que a gente pode melhorar sempre mais. A média, né? A média escolar, por exemplo. Se eu tenho um aluno que ele tem uma nota 10 numa determinada matéria, como eu falei para ele, ele melhorou matemática, começou a tirar notas altas, porque ele começou a gostar de matemática. Então, a comunicação verbal dele e interna dele começou a mudar. Isso ajudou ele a crescer nas outras matérias. Então, a gente não pode querer ser média, isso é ser mediocridade. A gente tem que querer atingir, ainda mais quando você tem TDAH, né? Você foi diagnosticado com TDAH. Atingir um ponto que você goste em determinada coisa, por exemplo, modelagem do The Rock que ele gosta, para que isso você consiga puxar as outras para cima e para poder ter um nível de vida um pouco melhor. Então, eu acredito que a hipnose, nós pais, se soubermos ser fortes hipnotizadores, nós podemos fazer nossos filhos voarem mais do que eles próprios imaginam. E aqui tem algumas perguntas que as pessoas fizeram. Na sua opinião, Antônio, por que você acha que o Freud abandonou a hipnose? Nossa. Eu olhei junto com ele, até comentei um caso nosso, né, do Netflix, do Freud. Na verdade, pelo que eu
li, pelo que eu vi do Freud, ele não estudou a fundo a hipnose, né? Você concorda comigo? Não sei. Né? Ainda mais, a questão é que naquela Eles época era queriam, muito diferente. Era mais de 100 anos atrás, então ele não mas tinha era uma outra conhecimento. forma, né? E Ah, tal. Eu entendo que todas as áreas são importantes, né? A medicina é importante, a psicologia tem seu grau elevado de importância, todos têm. E a hipnose, e por exemplo, eu utilizo a hipnose na advocacia. Né? Eu me sinto um advogado completo quando eu consigo ter desenvolvimento humano, quando eu consigo ajudar um cliente que chega aqui no escritório, que eu vejo que ele está com um problema emocional. Então, de nada adianta eu resolver uma coisa no papel, né? Eu sabia que a pessoa saiu daqui com a mente toda transtornada. Então, eu entendo que as áreas, elas se complementam. Agora, a questão do Freud que você me falou, né? Lá atrás, quando o Freud começou, ele começou, né? Enfim, mas eles não desenvolveram a hipnose de forma mais profunda, né? No meu ponto de vista. Não sei se eu estiver errado, me corrija, né, Romani? Não, isso é legal para a gente trocar ideias, não tem só uma verdade, até porque nós não conversamos com o Freud. Freud já tem mais de 100 anos Exatamente. que ele se foi, mas uma coisa que eu acredito também, naquela época, por exemplo, ele começou a estudar hipnose com o Charcot. O Charcot não tinha muita noção de como funcionava realmente o processo de hipnose na terapia, e depois ele até começou a aprender alguma coisa na escola de Nancy, mas ele não aprofundou tanto e ele acabou indo para o lado da psicanálise, assim como, para quem não sabe, o próprio Skinner, que vem muito da comportamental, também estudou hipnose. Só que, naquela época, eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje. Naquela época, por exemplo, a hipnose transformacional, que é muito mais voltada para o estilo de vida, é diferente das teorias da hipnose clássica ou mesmo da hipnose ericksoniana. Para o pessoal ter mais clareza sobre isso. Quando se fala de hipnose clássica, eu estou trabalhando muito com a ideia de foco, concentração, relaxamento e sugestões diretas. E a hipnose transformacional não se limita a isso. Nem de longe tem a ver só com foco, concentração, relaxamento. A pessoa não precisa estar relaxada para entrar no estado de hipnose. A pessoa não precisa nem, de alguma forma, ficar pensando que ela tem que estar sempre focada e concentrada em uma única ideia. Essa é uma forma? É uma forma, mas não a única. A hipnose ericksoniana trabalha muito com ideias de metáfora, muito sugestões indiretas, que é dali que a programação neurolinguística pegou muito das bases também, e é excelente também. Só que a hipnose transformacional, que é a metodologia que eu, Antônio, que nós trabalhamos, ela olha para a hipnose como um estilo de vida, que é entender que no momento que o pai está conversando com o filho, ele está hipnotizando aquele filho para ser uma pessoa melhor ou limitar o potencial daquela criança. Um exemplo, pode ser que a filha do Antônio, de repente, ela está ouvindo coisas que podem engrandecer ela. Olha, eu tenho uma mente milionária. Quer dizer que necessariamente o 1 milhão vai aparecer para ela do dia para a noite? Mas ela vai ter mais autoconfiança para que se um dia ela precisar usar essa autoconfiança, isso vai ajudar ela a favor dela. Vocês estão entendendo? Não é a ideia de fazer uma mágica que do nada vai aparecer R$1 milhão na frente dela. É entender que é um processo que transforma a pessoa por dentro. E quando você transforma por dentro, os comportamentos mudam, os resultados mudam. Isso aqui é um exemplo prático disso daqui. Quem está assistindo essa live, que talvez ouviu na infância algum momento da história, cara, que você não merece, que você não é capaz, que as coisas não vão dar certo para você, que não vale a pena, e de alguma forma diminuíram o seu potencial. Tem alguém aqui que está assistindo essa live que sente ou ouviu palavras que de alguma forma doeu na própria história? Vocês estão entendendo isso que nós estamos querendo dizer? Isso de alguma forma hipnotizou você em determinado momento da sua vida. E o processo é tirar você desse estado de hipnose para te colocar no estado de hipnose mais assertivo para a vida que você deseja viver. Deu para entender? Olha, então entende o seguinte, o mesmo princípio utilizado da hipnose para o estilo de vida é exatamente o mesmo de entretenimento. Quando uma pessoa fala, por que dá para alguém colar os dedos com hipnose?
Até para entender, explica para o pessoal, Antônio, como que funciona um exemplo aqui de hipnose para entretenimento, colar o nome e assim por diante. Porque as pessoas às vezes imaginam que tem um tipo de mágica por trás. Você pode Na, explicar um ver- pouquinho? na verdade, né, Romani, o que a gente trabalha dentro da hipnose transformacional que você passa, né? E é o estilo nosso de vida hoje, que a gente está nessa missão para ajudar as pessoas a entenderem a sua própria mente. Essas sugestões que a gente dá é a pessoa aprendendo a controlar aquilo que ela já tem dentro da própria mente dela. Porque se ela acredita que ela pode colar os dedos, ela vai colar os dedos. Agora, são as sugestões que você está dando para ela acessar o subconsciente dela. Então, ela mesma já tem isso dentro dela. O colar os dedos é algo que ela mesma acredita. Por exemplo, se eu falar com alguém que tem uma religião e que acredita fervorosamente, por exemplo, que dinheiro é sujo, automaticamente isso é uma crença negativa. Eu não vou trabalhar dentro da hipnose com uma crença que eu vou prejudicar essa pessoa. Então, eu vou pegar crenças positivas. Por exemplo, eu adoro dinheiro. Então, agora você vai ficar com as mãos coladas num maço de dinheiro. Bom, a pessoa, já que ela adora dinheiro, que ela tem algo assim, quer ser milionário, quer crescer, a mente dela, de alguma forma, vai fazer ela colar os dedos. Então, as sugestões que a gente dá para que a pessoa cole os dedos, que ela fique grudada no chão, para que ela pare de falar, ela já está automaticamente se sugestionando dentro dela mesma, né? Então, as sugestões que nós damos dentro da hipnose transformacional, a pessoa já tem dentro de si. Ela já vive isso dentro dela. É exatamente isso. Teve gente perguntando, as lives do curso ainda não começaram, não. O curso é do dia 9 ao dia 12 de novembro. Essas são lives complementares. E entenda o seguinte, se a sua mente pode ser usada para colar os seus dedos, e é exatamente o mesmo processo, você pode usar a sua mente para te fazer você se comunicar melhor com as pessoas, fazer vencer os medos, lidar melhor com o TDAH, por exemplo. Por quê? É como se houvesse um rótulo. Você já percebeu que pessoas honestas, elas se comportam de maneira honesta porque elas acreditam ser honestas. Uma pessoa, antes de se comportar, ela tem que ter uma crença sobre quem ela é, sobre a identidade dela. Aqui, por exemplo, teve pessoas falando, qual técnica que eu poderia usar para ajudar pessoas com TDAH? E, TDAH, beleza? Atenção e hiperatividade. É muito simples, viu, Romani? Para ajudar pessoas com TDAH, é que nosso cérebro complica as coisas, tá? Então, vamos desmistificar isso, porque é a comunicação, é a validação que se dá de pai para filho, de mãe para filhos. Por quê? Porque uma pessoa que tem TDAH, a mente dela está pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que um aluno que vai estudar uma matéria que tem TDAH, a mente dele tem que estar focada só numa coisa. Por que eu dei a modelagem para ele do The Rock? Né? Para que ele entenda que ele pode, quando ele estiver ansioso... Explica para o pessoal, quem que é o The Rock? Tem gente perguntando aqui. O The Rock é aquele ator americano, né? Como é que é o nome dele, filho? Acho que é Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, eu não lembro o nome dele. Para vocês lembrarem, aquele ator que faz o Jumanji, aquele grandão Isso, forte. Exatamente, o grandão aquele. E eu mostrei para ele que tem um formato do corpo parecido com o dele, que ele pode ter os braços, e ele sempre quis isso, né? Ter um corpo mais sarado e tal. E a gente fez essa modelagem. Para que isso? Para que quando ele ficar ansioso por causa da TDAH, ou que ele começar a mexer nos dedos demais, ou se cutucar demais, ou não conseguir se concentrar, ele mostre para ele mesmo com uma técnica, que ele se mentalize essa técnica, e que ele mostre para a mente dele que ele que está no comando. Que aquelas emoções, aqueles pensamentos que vêm à tona, ele consiga controlar para poder se manter focado no horário de estudo. Ou em qualquer outra situação. Então, assim, o próprio pai, que não precisa nem ser formado em hipnose transformacional, né, Romano? Porque é comunicação. Se ele chegar e disser para o filho dele, filho, você é tranquilo, você é calmo, todos os dias, a criança automaticamente, o cérebro dela, como uma hierarquia, ela vai começar a se transformar em calma e mais seguro. Agora, se você disser, mas o meu filho é agitado, mas o meu filho é tinhoso, mas o meu filho é medonho, mas ele não faz nada certo, olha só, tá sempre louquinho, tá sempre... Infelizmente, alguns pais, sem querer, não por maldade, mas a gente acaba largando algumas questões emocionais para os filhos que são coisas nossas. Da onde a gente carrega? Dos nossos próprios pais, que muito amor nos
às vezes vinham corrigir sem querer, mas também nos passavam alguma linguagem que não era por maldade, mas que a gente carregou e também passou para os filhos. Então a gente tem que mudar o que? É a comunicação. Quando eu mudo a comunicação, eu estou mudando o estado emocional daquela criança que tem TDAH. Agora, se eu fico fazendo pouco caso de que ele tenha aquilo, automaticamente ele não tem em quem se apoiar, né? Ele não entende que ele pode controlar a mente dele. Por quê? Porque quando eu trabalho com uma criança, eu dou ferramentas para ela, né? Ferramentas para que ela consiga, no decorrer da vida dela, ter autocontrole. Eu não controlo a mente dele, ele que controla a mente dele. Isso que eu deixo muito claro para ele. Eu não tenho controle algum, porque eu não tenho controle se ele vai no banheiro, se ele vai botar uma roupa ou se ele vai estudar. Eu só tenho controle sobre aquilo que eu posso passar para ele ou aquilo como pai eu posso determinar para ele. E é muito importante que nós, pais, educadores, a gente entenda que nós estamos criando os filhos para o futuro, né? Eles não são nossos, eles não pertencem a nós, não são posse. Então a gente tem que dar a ferramenta para que eles evoluam e para que eles possam ajudar outras pessoas. Teve até pessoas perguntando aqui, isso acesso inconsciente? Essa é uma das melhores formas de acessar a mente inconsciente. Você não precisa que a pessoa saia de si para acessar a mente inconsciente de alguém, subconsciente de alguém. Quando você comunica, você já está de alguma forma fazendo aquela pessoa receber uma informação. Se aquela informação se transforma em verdade pela própria pessoa, aquilo começa a ser registrado nas memórias daquela pessoa. Quer um exemplo? Se em algum momento da sua história você ouviu que você era burro, que você não presta, que você era incapaz, isso ficou registrado em você. E talvez você carregou isso por anos, até o momento que você precisou ressignificar ou perdoar os seus pais e assim por diante. Da mesma forma que se eu digo coisas que podem fazer essa criança ou esse adulto, isso não é só feito com crianças não, eu posso de alguma forma engrandecer as pessoas e fazer com que eu use o estado de hipnose que ela está vivendo mais a favor no processo. Eu vou acessar, é muito mais simples do que parece acessar a mente subconsciente. Um exemplo prático. Quem tava no curso que eu ofereci da última vez, que eu fiz um atendimento com a moça que tinha TDAH, que teve alguém que participou? Eu não sei se você chegou a ver o atendimento, Antônio? Eu vi sim. Eu vi, e incrível, né, Romani? Mas existe um detalhe muito importante do que você está falando aqui, né? Nós somos agentes de transformação enquanto hipnoterapeutas transformacionais. Ou participamos com a hipnose transformacional. Mas a pessoa também tem que estar preparada e querer que seja ela a protagonista da vida dela. Que ela consiga acessar a mente dela e tomar as rédeas. Até mesmo um adolescente é capaz de fazer isso, então eu acredito que uma pessoa adulta mais ainda. Então, essa questão dos pais que têm filhos com TDAH ou outros déficits que são emocionais, não são físicos, que fique bem claro isso. Né? Nós não somos médicos, Romani. Então, existe a medicina para aquilo que é da medicina, existe a hipnose para aquilo que é da parte emocional da mente. Eu não nasci com TDAH, eu não nasci com determinada doença, mas eu posso ter desenvolvido isso. E aí a nossa mente, ela pode ter um restart, né? Eu posso zerar o termostato e começar de novo. Até legal isso. Explica para o pessoal essa metáfora do termostato, para quem ainda não conhece. Assim, né, Romani? Eu vim fazer essa live contigo agora, vou ser bem franco. Hoje eu tô assumindo uma identidade minha, que até então eu não tinha assumido. Porque hoje eu tô sendo eu verdadeiramente aqui contigo. Eu já tive lives que eu fiz do direito, mas eu não me sentia completo, né? Então hoje eu tô me sentindo totalmente completo, porque eu zerei meu termostato. Né? Eu fiz 66 dias de reprogramação mental para mim. Para mim poder ajudar ele, eu tive que me reprogramar mentalmente. O que é reprogramar mentalmente? Eu faço declaração de manhã e à noite, de manhã e à noite. A minha mente me diz uma coisa, eu digo outra. A minha mente me diz uma coisa, eu digo outra. E o que eu fiz com isso? Automaticamente, quando eu estava pensando algo novo, eu olhava, tá, mas isso não era meu pensamento anterior. Por quê? Eu criei uma nova estrada, que antes era uma estrada que ia e vinha, numa única estrada, que só vai. Por quê? Porque eu zerei dentro da minha mente, eu fui lá e desliguei o ar-condicionado, deixei ele zerado para ligar novamente.
E eu vejo isso dentro da hipnose, né? Por quê? Porque a nossa mente ela é poderosa, mas ela, para nos resguarnecer, nos resguardar e não nos machucar, ela deixa lá armazenado no fundo da nossa mente emoções, sentimentos, né? Coisas que a gente já viveu, fobia, trauma. O próprio TDAH, que são emoções, imaginações, pensamentos que a pessoa tem, ela para que a gente não gaste energia, né? Eu faço um trabalho muscular todos os dias cerebral, que é eu fecho os olhos, eu sinto o ar, eu pego em alguma coisa para tocar, eu uso meus sentidos para poder trabalhar meu músculo cerebral, para que eu não me perca em pensamentos que não condizem com aquilo que eu quero ser. Então, zerar o termostato é assumir o controle da vida e fazer aquilo que você quer fazer de fato. Meu propósito, alguém me perguntou antes ali, qual era o meu propósito? O meu propósito hoje, Romani, é ser agente de transformação. Não importa onde eu esteja, eu tenho que ajudar alguém. Não importa o lugar que eu esteja como advogado, ou como hipnoterapeuta, ou com hipnose, ou com coach, ou com PNL, a minha missão de vida é transformar uma outra vida. Eu já fiz várias transformações. Já ajudei várias pessoas. E graças a Deus vou seguir com a ajuda de Deus ajudando mais pessoas. Que coisa mais boa. E pessoal, olha que interessante. Porque eu vi pessoas perguntando aqui também, eu vou só resumir basicamente uma técnica que eu utilizei no último treinamento que nós fizemos com a Vânia. Eu usei uma técnica que eu gosto de chamar ela de física dos sentimentos, que eu ajudo a pessoa a transformar um sentimento que ela está sentindo, ou seja, porque quando a pessoa tem TDAH, aquilo é o sintoma que ela está falando. Vou colocar aqui a mesma lógica. Se eu tenho um vício em cigarro, é o sintoma. Se eu tenho insegurança, eu tenho medo de falar em público. Mas tem um sentimento por trás disso daí. Eu vou dar exemplo. Se eu for conversar com o Antônio, o sentimento que ele tem sobre o filho dele ter o déficit de atenção e hiperatividade é mas o próprio filho dele pode ter outro sentimento. Então, se eu pergunto para ele como você se sente em relação a isso, então eu começo a entender o sentimento que tem por trás do processo. E quando eu entendo o sentimento que tem por trás, o que a pessoa está sentindo, eu posso ressignificar aquele sentimento. E tem várias formas de fazer isso. Eu falei daqui da física dos sentimentos, mas você pode usar diversas formas. Por exemplo, você pode ajudar para que um novo sentimento seja instalado através da modelagem, criando ali um arquétipo, o The Rock, por exemplo. E ali eu mudo a comunicação não verbal, a comunicação interna. Eu mudo todos os gatilhos. Isso começa a criar uma nova realidade. Mas lá, no último treinamento, quem viu isso ao vivo, viu eu fazendo intervenção ao vivo, o que eu fiz? Eu peguei o sentimento e ressignifiquei o sentimento que estava por trás. Consequentemente, o comportamento começa a mudar. Consequentemente, o resultado começa a mudar. E a mesma lógica, isso é mais importante de entender. Qual a melhor técnica de utilizar? Não tem a melhor técnica de utilizar. Eu poderia usar qualquer uma. Tanto que aquele dia, por que eu usei essa técnica? Por que você usou essa então, Romano? Porque aquele dia eu combinei que eu ia ensinar essa técnica. Senão eu poderia ter usado outra. Tanto que tem o treinamento, vocês vão ver isso no curso ao vivo de hipnose transformacional. Tem o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto dia e assim por diante. Eu já tenho as técnicas que eu vou usar no primeiro, independente do sintoma que a pessoa trouxer, eu posso usar aquela técnica para trazer melhorias. Então, é a mesma lógica. Esse exercício de pegar um arquétipo, por exemplo, representado pelo The Rock, ou representado pelo Superman, ou representado por qualquer que seja, eu posso usar isso para trabalhar um medo de falar em público, eu posso usar isso para trabalhar, seja a insegurança, eu posso usar isso para ajudar uma pessoa que deseja, que perdeu o medo de altura e assim por diante. Só que eu também posso usar a física dos sentimentos, eu posso usar a purificação dos sentimentos, que é uma outra técnica que eu mostro dentro da hipnose transformacional, entre várias outras possibilidades. O segredo está em trabalhar o sentimento que está por trás do sintoma. E é isso que o Antônio está fazendo com maestria. Isso é incrível. Aqui, ó, teve pessoas perguntando: quantas sessões você acredita que são necessárias para um processo de transformação, Antônio? O que você acredita? Nossa. Assim, né, Mani, vamos ser sinceros e como a gente busca transformação real, né?
Por exemplo, assim, é muito da pessoa, é muito da Exatamente. entrega da pessoa, né? Eu posso ter uma transformação, eu tive uma transformação, né, de uma pessoa em 15 minutos aqui no escritório que desde os 11 anos ela tinha medo de altura e tem 58 anos. Então você veja bem, em 15 minutos ela fez 4 anos de terapia e não conseguiu. Em 15 minutos, numa conversa, né, hipnose transformacional, a pessoa já estava com menos medo de altura na janela comigo e assim ela permanece. Um adolescente que tem TDAH, a mente dele ainda é volátil, né, Romani? Você vai concordar comigo, não sei. Então, ele vai ter momentos picos de altos e baixos. Mas, falando em questão de tratamento, a gente não tem como definir se uma ou duas sessões. Vai depender muito da entrega dele. Por exemplo, o Thiago, ele tem TDAH. Mas ele está conseguindo automaticamente controlar as emoções dele. Então, eu já dei a técnica, a ferramenta para ele. Agora vai depender dele o que ele quer para a vida dele. Porque eu não tenho controle sobre todos os horários, sobre aquilo que ele vai estar pensando. A mente dele eu não tenho controle. Mas eu posso, numa sessão, ressignificar aquele sentimento que ele tem. Por exemplo, da mutilação. Você dá uma técnica de teatro. Por exemplo, tem um adolescente grave, porque existem várias formas do TDAH. Tem crianças que eles se jogam até contra vidro, né? Tem crianças que têm TDAH que são impacientes, não param, enfim, e não conseguem estudar direito, tem problema escolar. Tem outras que se mutilam, que era o caso dele nos dedos. Então, a gente tem que usar as várias técnicas que nós possuímos para que esse tratamento seja, em pouco tempo, um efeito para a vida inteira, né? Então, acredito que algumas sessões a gente já consegue ressignificar isso. Que legal, parabéns por isso. E outra, é transformar o estilo de vida. A mesma lógica. Quanto tempo que demora um processo para uma pessoa perder peso? Cara, a decisão pode ser em 1 minuto, só que ela vai precisar transformar o estilo de vida dela. Por exemplo, o Antônio, ele decidiu mudar o corpo dele. Essa decisão pode ter sido em 1 segundo. É um cheque pré-datado. Só que o que vai transformar agora os comportamentos a partir de então como um novo estilo de vida. Seja agora fazer algum tipo de atividade física ou se alimentar de forma mais saudável e assim por diante. Então, tirar a ideia de que, caramba, eu fiz aquele processo e pode ser que o Antônio, a mesma coisa, pode ser que o Antônio, algum dia da vida dele, vai ganhar peso. Se ele não cuidar, pode ser, só que se ele cuidar, ele vai continuar mantendo o estilo de vida saudável. Tá dando para entender? A mesma lógica serve para uma pessoa que talvez está enfrentando TDAH, talvez está enfrentando algum outro tipo, eu tenho medo de dirigir. Se a pessoa, vamos dar um exemplo aqui, você falou que você ajudou uma pessoa com medo de altura, né? Isso. A pessoa ressignificou e tá super bem em relação ao medo de altura dela. Só que se acontecer alguma outra coisa que, sei lá, algum trauma na vida dela depois, pode ser que venha o medo de altura de novo. Só que se ela usar de novo como estilo de vida, ela consegue ressignificar de novo. Mas tem um detalhe, né, Romani? Que a pessoa ela já conhece como acessar essas emoções e como resolver essas emoções. Agora, um adolescente que tem TDAH e até quero fazer um trabalho com atletas, agora como eu comecei o Karatê, que tem alguns problemas emocionais. A gente tem que pegar no adolescente ou na criança que tem o TDAH, o que ela mais gosta. É o ponto-chave do que eu queria falar aqui. Se você quer fazer um tratamento duradouro com um adolescente ou uma criança com TDAH, o que ela mais gosta? Por exemplo, eu gosto de jogos. Beleza, não quer dizer que é ruim jogar. Mas o que você pode fazer? Então você vai ser um campeão de jogos. Vai ser o campeão do jogo tal, vamos fazer isso. E você coloca para que ele comece a estudar, para que ele comece a se determinar jogos, mas ao mesmo tempo ele tenha outras responsabilidades. Ao mesmo caso ao mesmo momento que ele modela o corpo dele, ele ganha confiança, ele se acha mais bonito, ele se acha mais capaz, né? Crença de capacidade, né? E a questão da empatia dele com ele mesmo. Porque no momento que eu paro de mutilar e eu olho meus dedos e eu vejo que estão bonitos, eu sou bonito, eu me acho mais bonito. No momento que eu começo a olhar meus músculos, eu estou mais bonito. Porque um adolescente que tem TDAH, internamente, ele pode não estar gostando dele mesmo. E se ele não está gostando dele mesmo, qualquer processo que eu ou você fizer não vai surtir efeito se ele não achar algo dentro dele que tenha razão para que ele possa mudar. Então, é diferente de uma pessoa adulta, né? Que ela tem como escolher.
Um adolescente, muitas vezes, o cérebro vai e vem. Então, você tem que achar uma linguagem apropriada. Eu sempre digo, eu tenho que me transformar um hipnólogo, uma pessoa com hipnose que fala a mesma linguagem do adolescente para que ele se comunique comigo de forma eficiente também. E até um exemplo legal sobre isso, como às vezes nós acreditamos que nós estamos tomando as decisões conscientemente. Só que as decisões são tomadas muito mais subconscientemente do que consciente. Um exemplo disso, tem uma pesquisa interessante que mostra que se você se você recebe elogios, se você é bem tratado logo antes de entrar em um restaurante, a sua chance de deixar gorjeta para o restaurante aumenta muito. E mesmo a pessoa do restaurante não tem nada a ver com a história. Então, olha que interessante. A decisão de deixar mais gorjeta para o garçom não foi racional exatamente. Você foi mais bem tratado foi melhor tratado antes de entrar no restaurante. Você nem sabia disso, mas já está meio que pré-programado que você vai dar mais gorjeta ali naquela noite. Eu estou dando esse exemplo. Desculpa, não quero te cortar, desculpa. Estou dando esse exemplo para entender como as decisões são muito mais subconscientes e inconscientes do que necessariamente racionais, como a gente imagina que são. Você estava falando de dinheiro, para mim não perder o insight do que você me falou, e estava falando pro pessoal aqui, eu zerei termostato financeiro também, né? Porque hoje, assim, quando eu pago algo, ou quando eu faço uma doação para alguém que eu quero ajudar, eu me sinto grato por estar podendo ajudar alguém. E esse momento que eu me sinto grato, a minha mente, o meu cérebro, ela entende assim, então você é merecedor demais. Isso é uma linguagem que nós todos podemos fazer. Então, quando a gente quer modelar algo, a gente quer mudar algo para uma criança, que nem eu falei da minha filha de 3 anos, começa quando eles já são pequenos, porque é mais fácil a inserção de poderes, eles se sentirem poderosos. A minha pequena diz que ela é poderosa, que ela tem poderes extranaturais. E ela fecha os olhos e ela imagina, ela diz que ela vê tubarão voando, baleia voando. Então, assim, é uma figura, sabe? Mas nós somos os responsáveis por esses momentos, né? Que legal, Antônio. Aqui teve até uma pessoa compartilhando. A minha filha teve um trauma no final do ano, passei por vários neuros, indicaram um psiquiatra, levei no hipnólogo e ela está boa e nem precisou tomar remédio. Olha que incrível. Esses processos de reprogramação e para quem que deseja vivenciar. Tem alguém que deseja vivenciar esse processo na própria vida e aprender a ajudar outras pessoas profundamente com esse processo de ressignificação? Para quem deseja, coloca aí, quem deseja ter acesso a ferramentas, conteúdos e vivenciar o processo profundo. Quem deseja diz eu. Então, tenho boas notícias para quem está digitando, para quem vai digitar eu aqui, porque vai acontecer um curso gratuito e completo, onde eu vou fazer atendimentos em grupo. O Antônio vivenciou isso, inclusive. Tem várias pessoas aqui que... Você sabe que eu fiz o teu curso gratuito, né, Romani? E imediatamente comprei o pago. Por quê? Porque você entregou muito conteúdo. Só com aquele conteúdo, eu já era formado em hipnose, né? Fala isso. Né? Olha que interessante. O conteúdo gratuito, você sabe disso, Antônio. Tem muitos cursos pagos no mercado que não entregam nem metade do que eu entreguei no gratuito. Quando eu fiz o curso, né, Romani, eu já era formado em coaching, em programação linguística e hipnose. E mesmo assim, eu achei assim, sensacional a entrega, a forma como eu aconselho a todos que estão assistindo que façam, inclusive que comprem o curso pago, porque assim, isso é merecimento. Pago, até para entender aqui, o pago não é um curso, é um movimento, é uma comunidade. Exatamente. Até porque, às vezes as pessoas estão pensando, cara, então quer dizer que ele não vai entregar nada no gratuito para depois vender o curso pago? Não, o Antônio sabe disso. É o curso completo. Na verdade, né, você entrega muito conteúdo gratuitamente e isso que é interessante, né? Você ajuda muitas pessoas já no gratuito. Só ali no gratuito já ajuda muitas pessoas. Só que você fica com sede demais, você quer mais. E aí, no movimento ali, imagina, a gente tem interação com outras pessoas, a gente tem conteúdos novos todos os meses. E eu indico, né, assim posso dizer, de peito aberto a quem quiser fazer, porque é transformador realmente. Que legal, fico feliz, Antônio. E só para vocês que estão chegando agora, só para vocês entenderem,
O curso vai ser 100% completo, 100% gratuito e com certificado, o curso de hipnose transformacional. E, Romani, para que você faz isso? Você é maluco? Por que você dá um curso completo? Eu até desafio alguém comprovar mais resultado do que nós entregamos no curso gratuito em cursos pagos. Não tem nenhum curso no Brasil que comprova mais resultado, mesmo curso pago, do que nós oferecemos no gratuito. Um exemplo disso que na última edição nós recebemos 2.368 depoimentos catalogados, só porque a gente catalogou. E um exemplo disso é que a gente entrega tudo. O Antônio sabe disso, quem participou da última edição sabe disso. Eu coloco o coração ali dentro. O certificado é gratuito, o curso é completo. Mas o que eu ofereço? No dia 12 de novembro, vai abrir as inscrições para o Movimento Transformacional. O Movimento Transformacional é onde o Antônio está, onde ele faz parte, que é uma comunidade de pessoas que tem essa mesma missão, esse mesmo propósito, que acreditam que podem fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores, mesmo que uma de cada vez. No Movimento Transformacional, você tem acompanhamento por 1 ano dentro da comunidade, com conteúdos novos todos os meses, só que é para quem quiser. Ali não é obrigatório você pegar o Movimento Transformacional para receber o curso completo de hipnose. Você já recebe o curso completo de hipnose. Aí quem quiser continuar a evolução permanente, já entra para o movimento. E para entender, o curso completo e gratuito, ele acontece do dia 9 ao dia 12, às 8 horas da noite. Deu para entender? Beleza? E eu mostro ali dentro, desde como fazer as primeiras sessões, como você começa a intervenção, eu destrincho as técnicas. O Antônio, hoje, ele é membro do movimento. O que você tem para falar para o pessoal sobre o... Por que você decidiu entrar para o movimento transformacional, Antônio? O que você estava buscando? Romani, assim, ó, a gente é a média das pessoas que a gente vive, né? E às vezes a gente, se não cuidar da nossa mente, a gente vive num barril de merda, desculpa o termo. E o movimento, na verdade, não é nada disso. O movimento é o ouro, né? Onde a gente encontra pessoas que saíram desses barris, que eu falei aqui, desculpa o termo da palavra, mas para que é quebra de estado mesmo, para que a pessoa grave isso, e que estão com o propósito de vida de ajudar as pessoas, de se transformar e de ajudar. Então, o movimento tem pessoas formadas em determinadas áreas, diversas áreas, não é só dentro da hipnose. Por exemplo, eu sou advogado, estudo constelação familiar, me formei em coaching, PNT, programação linguística com hipnose. Fiz de novo agora o gratuito e o movimento, participo. E eu sou uma pessoa do bem, eu gosto de impactar, ajudar pessoas. E ali você vai encontrar todo mundo que é do bem. Então, quando você faz parte de uma comunidade que é do bem, você quer pertencer a ela. Então, quando eu fui para o movimento, porque eu queria pertencer ao movimento. Né? E porque quando eu te vi na primeira live, né, Romani, eu já senti que era uma pessoa que estava aí para transformar pessoas. Então, me conectei e acredito que quem quer se conectar, se reencontrar dentro de si mesmo, participe do movimento. Cara, Antônio, eu fico feliz demais. E para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como o pessoal faz para conhecer o Antônio? Romani, assim, ó, eu agora vou mudar a minha bio, né, meu Instagram, porque, como eu te falei, eu não tinha assumido a minha verdadeira identidade. Porque lá eu coloquei advogado trabalhista e PNL. Sabe quando você está no cima do muro e você não sabe o que você, de fato, vai avançar? Então, eu não tinha feito mais lives, eu não tinha postado mais conteúdos. É só me seguir lá no @Antônio Carlos Pereira Camargo. Eu vou postar mais conteúdos. Eu tenho mais coisas que eu fiz na minha vida e que eu ajudei pessoas. Vou postar. Vou seguir o movimento, né? Pretendo fazer novas lives com integrantes do movimento. Aí a gente conseguir unir forças e alcançar mais longe ainda essa nossa transformação. E uma coisa legal lá no movimento, isso que o Antônio está falando, que a conexão entre as pessoas é incrível, tanto para poder fazer lives juntos, a possibilidade de fazer live comigo, por exemplo, o Antônio é parte do movimento. Amarildo, você está por aí? Depois eu quero fazer uma live com você, hein, Amarildo? Depois eu quero que você conte a sua história aqui. Se você estiver por aí me assistindo, dá um alô aí, que eu sei que você acompanha bastante. Tem membros do movimento transformacional que eu quero estar mais próximo, são parceiros de missão. E sabe qual que é um critério? É ver as pessoas que estão contribuindo com os outros membros, que estão falando coisas boas, pessoas que estão levando bem, são as pessoas que eu mais quero estar perto. Então, isso é fantástico. E a gente está aqui nos últimos minutos dessa live. Vai ter live todos os dias. Quem quiser continuar acompanhando,
Amanhã tem live às 1h01 de novo. Todo dia tem live complementar. E no curso completo, eu vou destrinchar todo o passo a passo. São mais de 3 horas de aula cada aula. Então, ali são umas 5 aulas de 3 horas de aula cada uma das aulas. Além dessas aulas, tem essas complementares aqui nas lives. Só que no curso completo as aulas não ficam gravadas. As lives aqui ficam gravadas, só para vocês saberem. Fica aqui no feed do Instagram. Mas no curso completo é só para quem estiver no ao vivo. Quem quiser as gravações, no Movimento Transformacional tem as gravações. Beleza? Deu para entender como funciona. E lá dentro também tem toda essa conexão dos membros, quem quiser depois entrar no movimento. Mas o curso de hipnose, como prometido, é gratuito, 100% gratuito, com certificado. Eu garanto entregar o nosso melhor. Pessoal, quero agradecer a vocês, quero agradecer ao Antônio aqui. Vamos tirar uma fotinha da live de hoje? Vamos tirar a fotinha da live de hoje? Porque ó, já está nos últimos minutos. Dá para acreditar, Antônio? Já passou 1 hora aqui que a gente já está conversando. Passa rápido demais, não é? Ah, e teve gente perguntando, sim, se você quiser trabalhar com hipnose, você vai poder trabalhar com hipnose, com o conteúdo que você vai aprender lá. Beleza? Aqui, ó, marca aí. Fala o seu Instagram mais uma vez, Antônio. Antônio Carlos Pereira Camargo, Romaninho. @Antônio Carlos Pereira Camargo. Se você conseguir, digita aqui no chat para o pessoal te marcar e me marcar também, @Romani Souza. Porque aqui eu quero depois marcar, me marca e marca o Antônio. E depois coloca, por que valeu a pena essa live para vocês? Eu reposto várias das postagens que vocês fazem, beleza? Ó, tire uma dúvida, roer unhas são traumas, ansiedade ou falta de capricho? Tem muito a ver com ansiedade e é possível ressignificar isso também, beleza? Aqui, ó, não precisa ser graduado para trabalhar com hipnose transformacional, assim como PNL, assim como coach, assim como reiki, assim por diante, beleza? Marca aqui, @Romani Souza, marca aí o Antônio, coloca aí, opa, vou colocar o dedo aqui para vocês marcar meu nome em cima do meu dedo, marca do Antônio Souza. Mas é isso mesmo, é para eles tirar a foto aqui, Antônio, que eu deixo assim, que é onde eles colocam o nome. Você tá me hipnotizando aí, Romani, eu tô seguindo. É isso aí, rapport, conexão, um parceiro de missão. Ah, e qual que é o canal do Thiago? O pessoal tá perguntando aqui. Eu ainda não criei, mas eu pretendo criar ainda, né? Eu vou criar ainda, espera aí. Thiago, você já tem que dar um jeito, a gente tinha que ter criado pra live de hoje. Mas tá beleza. Depois você vem aqui nos comentários da live e coloca seu canal, combinado, Thiago? Vou fazer ainda. Agora, eu disse pra ele, agora ele tá numa panela de pressão, agora ele vai ter que fazer. Agora vai ter que esperar agora mais. Pessoal, grande abraço, quero agradecer vocês, parabenizar vocês pela live de hoje. Quem quiser saber mais também, troca uma ideia com o Antônio, pode conversar comigo também. Vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Tira o print aí e coloca por que valeu a pena. Tem alguma mensagem final que você quer deixar para o pessoal aqui? Assim, Romani, quando a gente utiliza nosso tempo, a nossa vida, então eu agradeço a todos que estiveram aqui, a você em especial, porque é o nosso tempo, né? Você não é ladrão da sua vida, né? Você é um protagonista da sua vida, assim como nós somos todos protagonistas, para estarmos num conteúdo de extrema importância aqui conversando. Então, aquele ladrão da nossa vida, quando a gente faz algo que tem propósito, a gente não é ladrão da nossa vida. A gente é protagonista. Alguém não vai entender aqui que eu estou falando, né? Mas você sabe, ladrão da nossa vida é quando a gente faz aquilo que a gente não quer. Aqui a gente faz o que a gente gosta e aquilo que a gente quer como propósito de vida. Gratidão, Romani, pela oportunidade. Né? Fica com Deus no coração, parceiro de missão, tamo junto. E eu vi aqui a mensagem do Amarildo dando parabéns pra gente aqui. Amarildo, depois quero fazer uma live com você também. Gratidão, Antônio. E depois, cadê? Já tem o nome do canal? O pessoal tá dando sugestão aqui de colocar de The Rock. Me dá uma sugestão aí já o nome. Ele já tá colocando Thiago The Rock, que o pessoal tem. Uma sugestão, posso colocar. Pessoal, grande abraço, ótima noite para vocês. Depois o Thiago vai deixar aqui o canal que ele for criar. Coloquem abaixo também dessa live. Por que valeu a pena? Qual foram os seus insights da live de hoje? Grande abraço, tamo junto. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Ótima noite.